Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui Pastor Gedeon Júnior, e que alegria estarmos juntos na presença do Senhor. Hoje nós vamos completar o capítulo 18 do livro de Juízes. E é interessante vermos como toda essa história termina. Sabemos que Mica vai atrás de todos os danitas que lhe roubaram, os ídolos, lhe roubaram o sacerdote que ele tinha contratado e que simplesmente levaram também a estola sacerdotal. Aí Mica se sente desprotegido, pega todos os seus subordinados, porque Mica era um homem de grande renome, com grandes propriedades, e vai atrás dos danitas. E aí vimos lá no versículo 25 que quando ele encontra os danitas olham com arrogância para esse pobre homem e dizem: não nos faça ouvir a tua voz, para que porventura homens de ânimos mau não se lancem sobre vós e tu percas a tua vida e a vida daqueles que estão na tua casa. Eles avisaram mais ou menos assim: Mica, a gente tá aqui, tem uma galerinha ali ruim, mais ruim. Pensa num povo ruim. Então assim, não continua chorando não, porque se eles se levantarem, bastam esses homens, eles vão arrebentar vocês. E aí, literalmente, versículo 26, Mica vendo que ali estavam homens muito mais fortes do que ele, virou-se e voltou para casa. Fazer o quê, Fazer o quê? E aí, versículo 27, ele continua a saga de Juízes 18, e no versículo 27 diz assim, que os danitas, eles simplesmente chegam a Laís, que lá em Josué é chamado de Lezém, verificam que ali havia um povo quieto, confiado, tranquilo, e simplesmente ferem esse povo ao fio da espada e queimam a cidade todinha com fogo. E a Bíblia diz no versículo 28, e o resultado foi extremamente simples, absolutamente simples. Eles vencem a batalha, e como estava falando, o versículo 28 diz, e ninguém houve que os livrasse, porque estavam longe de Sidom. Parece que a cidade de Sidom protegia, mas eles estavam longe, o ataque foi surpresa, e não tinham o que fazer, absolutamente não tinham o que fazer, e a cidade estava no vale que está junto a Bet-Reob, e simplesmente depois que acabaram com tudo, os danitas reergueram a cidade, reedificaram e habitaram nela. E mudaram o nome da cidade para cidade de Dan, conforme o nome do seu pai, Dan, que nascera a Israel, sendo porém dantes o nome desta cidade de Laís, ou Lezém. E os filhos de Dan levaram para aquela cidade a imagem de escultura. E Jonatas, filho de Gerson, filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos danitas até o dia do cativeiro da terra. Assim, pois, a imagem de escultura que fizera Mica, estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Você conseguiu entender o final do capítulo? Simplesmente se diz de uma civilização, de um povo, de uma tribo, que se arroga para si o direito de ter no próprio terreno onde Deus deu ao seu povo imagens de escultura e ídolos. Ou seja,
os danitas, além de simplesmente desobedecerem a Deus, além de simplesmente estarem longe da presença do Senhor, além de simplesmente não servirem a Deus, onde tinham que servir, destroem uma outra cidade, uma outra civilização que Deus não tinha dado para eles, colocam ali o nome Dan e simplesmente levam os ídolos e ali formam uma civilização que agora tenta fazer rivalidade para com Siló, porque eles simplesmente abrem em Jerusalém não, em toda a terra de Canaã, um santuário paralelo de uma tribo que não tem Javé como Deus, Yahvé como Deus, e simplesmente servindo aos deuses que estavam na casa de Mica. E aqui é muito interessante porque se cumpre literalmente o que Jacó fala sobre Dan. Ele diz que Dan seria como uma serpente. Você se lembra disso? Isso está em Gênesis capítulo 49, quando ele abençoa cada filho. De forma estranha, Jacó diz no versículo 17, Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por trás. E para quem não tinha entendido o que Jacó tinha falado, aqui está o cumprimento. Tal como uma serpente, Dan simplesmente se arroga maldosamente não andar nos caminhos do Senhor. Você se lembra que a antiga serpente é que simplesmente olhou para o primeiro casal e fez a humanidade inteira pecar? Sim, Dan seria, tal como a primeira serpente, a tribo que levaria Israel a pecar contra o Senhor Deus. Quando eles abrem simplesmente, como diz o texto, e o texto faz questão de falar de Siló. Siló estava a presença de Deus, Siló estava o tabernáculo, Siló estava com os sacerdotes verdadeiros, e em Dan se tinha um templo paralelo, diríamos assim, com um sacerdote falso, que é Jonathan, com deuses falsos, que eram os deuses construídos na casa de Mica. Na casa de Mica. Sim, se cumpriu a profecia de Gênesis capítulo 49, quando Dan, ele, nesse ato insano, ele leva Israel a pecar. Dan foi um exemplo do erro, da maldade, da incorreção, da queda. Porque em Dan havia um sistema religioso paralelo, funcionando ao sistema religioso de Siló, e Siló estava ali em Efraim, né? Em Dan simplesmente existiam deuses falsos, sacerdote falso, porque Jonatas seria então um grande sacerdote lá e deveria ter junto com ele sacerdotes ao seu dispor absolutamente falsos, todo mundo servindo a um Deus absolutamente falso. E o que é interessante é que, poxa, mas mesmo assim eles tiveram o poder de derrotar aquele povo. Sim, mas era um povo pacífico, era um povo absolutamente tranquilo, era um povo pacato que não estava esperando a picada voraz e maligna da serpente, né? Dan veio por trás malignamente e os picou. Dan é símbolo do que ocorreria futuramente, sempre que se houvesse um levantar
da bênção de Deus para com o seu povo. Amados irmãos, toda vez que o Senhor abençoa o seu povo, com grandes líderes, com todo um sistema religioso que ele mesmo declarou na sua palavra, com graça, com misericórdia, com bondade, com amor, com fidelidade, não se equivoque, sempre vai ter alguém, literalmente, para criar sistemas religiosos paralelos e levar o povo a pecar, levar o povo ao engano, levar o povo ao erro, levar o povo a simplesmente se arrebentar. Sim, o que Dan propôs existirá sempre. Dan nada mais é do que uma serpente. E tal qual a primeira serpente, Dan simplesmente se utiliza de tudo o que é errado para poder viver à margem da vontade de Deus. Tal como o grande tentador das nossas almas. Porque não imagine que o diabo ele está no mesmo grande poder e posição de autoridade de Deus. Irmãos, Deus é Deus. E não há ninguém como Deus. O livro de Jó nos mostra que até o diabo tem que comparecer perante o Senhor para prestar contas, né? Lutero dizia que o diabo, Martim Lutero, grande reformador, era um cachorro muito feroz, mas na coleira de Deus. Interessante isso, né? E Dan literalmente, faz com que a idolatria, ela ocorra em um sistema não só individual, porque até Dan, a idolatria ocorria tão somente em casas. E algumas casas, não eram todas as casas. Não eram todos os israelitas que viviam como Mica de forma errada. Mas com Dan, a idolatria toma proporções jamais vistas antes, sendo agora, infelizmente, uma idolatria que alcança toda uma tribo. Por isso que Dan, irmãos, Dan é severamente punido por Deus. Nós veremos durante toda a história, vamos ter tempo de estudar a Bíblia, assim, com calma, com amor, com graça. Mas Dan é severamente punido por Deus em razão disso, em razão dessa posição tão terrível. Se você olhar lá em Apocalipse, quando se fala dos 144 mil, sim, 12 mil de cada tribo, e 12 mil homens que serão os grandes evangelistas no futuro, quando a igreja não estiver mais, como é que o povo vai conhecer algo sobre Deus e suas verdades? Será por intermédio desses 144 mil. Eles são judeus, de todas as tribos, exceto a tribo de Dan. Não tem no meio dos 144 mil ninguém da tribo de Dan. Olha a palavra de Deus, você vai encontrar isso. Mas é óbvio, né? Óbvio, não se tem aqui os da tribo de Dan, porque desde essa época é uma tribo profundamente envolvida com a idolatria. Mas ao final, quando você pega Ezequiel, você vê que eles são redimidos por Deus, restaurados por Deus, e eles têm um território na Nova Jerusalém, tá? Então, o território israelita será perfeitamente dividido e eles terão um território dessa vez. Eles vão obedecer a Deus, eles vão se submeter. Agora, o grande detalhe desse texto é, mas pastor, eles não tiveram sucesso? Eles não ganharam a batalha? Deus não estava com eles?
Irmãos, Deus estava com eles quando eles receberam o território que eles tinham que ter da parte de Josué, quando a sorte foi lançada. E eles recusaram aquele território. Conquistaram em parte, pegaram 2 cidades, depois foram embora. E aí eles entram em buraco após buraco, buraco após buraco, buraco após buraco, conforme nós estudamos. E a grande lição do final do capítulo 18 é algo muito interessante. Adivinha? Vamos juntos, pensa comigo. Você está pensando que por eu e você estarmos vitoriosos em muita coisa que fazemos, nós estamos servindo ao Senhor? Será que você e eu acreditamos que todas as vitórias que temos na vida é produto de estarmos de acordo com a vontade de Deus? Você acabou de ver Dan vencendo uma circunstância e toda uma população e ganhando um território, estando em completa desobediência. Meu amado irmão, nós temos que tomar muito cuidado nos momentos de vitória da nossa vida para não confundir Jesus com Genésio. Sim, não venha confundir Jesus com Genésio. Não é porque eu e você estamos vencendo naquilo que nós queríamos vencer que temos de Deus a aprovação. Muitas vezes a nossa vitória é em razão de estratégia, capacidade e inteligência que Deus nos deu. E não tem nada a ver com bênção de Deus. Dan viveu naquele território. E a vitória deles foi tão maligna, que o texto termina dizendo que eles não iam para Siló, eles não louvavam a Deus como estava escrito nos livros de Moisés. Eles não abaixaram a cabeça, viveram em arrogância, servindo aos deuses que estavam na casa de Mica. Diz para mim se isso é vitória. Diz para mim se isso é símbolo de presença de Deus na presença e na vida deles. Diz para mim se isso é a realidade de uma vida espiritual. A gente tem que tomar muito cuidado com as vitórias, porque elas nos dão a sensação de que estamos fazendo tudo certo. Cuidado. Vitória é momento de parar, pensar, refletir, entender o que está acontecendo e verificar se aquela vitória não é produto da misericórdia de Deus, mas ela foi conquistada mesmo com desobediência. Botar o juízo na cabeça e botar a inteligência para pensar e pedir perdão e voltar aos caminhos do Senhor. Dan é o símbolo de que nem todas as vitórias representam a presença de Deus conosco e nem todas as vitórias são símbolos de que Deus está nos abençoando. Então, cuidado com as vitórias. Pense nos momentos de alegria. Se Deus está nesse momento e se Ele estiver, vá ser feliz. Se Ele não estiver, meu irmão, então não faça como os danitas. Jogue fora os ídolos. Jogue fora a petulância, a arrogância e se volte para o Senhor, pedindo misericórdia. Porque onde tem Siló, não se levanta outro local de adoração. Onde está o tabernáculo, não se admite outro tipo de vida religiosa. E quem tem os filhos de Arão como sacerdotes não podem simplesmente se contentar com esse menino chamado Jonatas, num sistema religioso falso que abençoa quem está em desobediência.
Vocês verão, irmãos, o quanto Dan irá pagar por esse erro. O quanto ele irá pagar. Mas Deus, por sua misericórdia, por amor a Jacó, Deus, lá no final dos tempos, irá recuperar essa tribo e dar a eles porção de terra, onde eles serão não mais rebeldes. E como todos os povos, eles irão a Jerusalém, ao grande rei, para servi-lo. Muito bem, um grande beijo. E essa é a palavra de hoje. Aqui, pastor Gedeon Júnior, agradecendo todo o teu querido compromisso para com este momento gostoso de estudarmos a palavra de Deus. Agradeço também o próprio Deus por nos dar o privilégio de entender a palavra dele e conversar com você. E agradeço minha pastora presidente, Loide Ramos, por ter comprado este projeto, não é? E a todo o ministério que nos apoia. Deus te abençoe. Um grande beijo. Hoje é quarta-feira, hoje à noite a gente se encontra na igreja e aprende muito mais da palavra do Senhor. Ok, todas as vitórias. Vamos pensar se Deus está no meio delas. Porque esse é um texto que representa um final vitorioso de uma tribo que vem de abismo em abismo. E isso significa que nem todas as vitórias têm a bênção de Deus. Um grande beijo e a paz do Senhor.